Após os ataques em Paris, a França bombardeou redutos do Estado Islâmico. Quais são as possíveis implicações disso? Vai ser uma guerra sem fim? Não diria que vai ser uma guerra sem fim, mas o ataque francês pode ter sido mais forte agora, mas não é muito diferente do que a França anda fazendo, junto com potências ocidentais e a própria Rússia, na Síria, mais ou menos desde 2011. O problema ali é que o ataque aéreo por si só não costuma resolver embates desse tipo. Quase sempre só é resolvido mesmo com o engajamento de tropas terrestres. E isso, até agora, eu não vejo a França com disposição de fazer. Em que medida o fato de ter a maior população muçulmana na Europa e a política agressiva contra muçulmanos pode ter influenciado os ataques serem em Paris? Eu creio que essa aqui é a questão mais importante. A situação não vai ser resolvida exclusivamente por ataques na Síria e nem apenas pela força. O que as sociedades europeias, no geral, não só a França, têm que discutir é que há pessoas que moram lá já há 50, 60, 70 anos e que não se sentem integradas na sociedade. E que políticas têm que ser aplicadas para que essas pessoas passem a achar que estão nas suas casas. Então não é só um problema de uso de força, é um problema de mudança de política essa que nos últimos 50 anos, tem se revelado desastrosa. No fim de semana já houve manifestações, mesmo que pequenas, contra os muçulmanos em Paris. Essa tensão deve crescer ainda mais? Eu creio que em 2016 o ano vai ser difícil, não só para os muçulmanos residentes na Europa, mas também para os refugiados, né, para esse número grande de refugiados que estão tentando atravessar o continente e passar a viver em alguns países. Não há dúvida que os grupos políticos xenófobos, aqueles que não gostam de estrangeiros, que têm preconceitos contra muçulmanos, né, vão usar essa situação de Paris como um instrumento da sua agenda xenófoba, preconceituosa e completamente errada, né? Pelo menos 2 terroristas são franceses. Como é que você analisa essa estratégia do Estado Islâmico de cooptar jovens e áreas pobres de Paris? Ou seja, eles são europeus que não estão satisfeitos. Não só o Estado Islâmico, mas a própria Al-Qaeda, usando os meios da globalização, o mundo virtual, a rede de computadores, tem feito isso há algum tempo, né? Procurado obter o apoio de jovens em vários lugares do mundo, já que aonde há mundo civilizado, você tem muçulmanos vivendo. A maioria esmagadora dos muçulmanos não responde a esses apelos. Temos que lembrar que são 1.200.000, 1.500.000 muçulmanos, eu não tenho o número exato agora, mas um percentual de descontentes e quase sempre pessoas muito jovens se sensibilizam a isso. Aí a questão não é caçar essas pessoas e atirar nelas ou coisas desse gênero. É claro que o papel do Estado, um dos papéis do Estado é proteger a sua população. Então as pessoas têm que ser protegidas deles. Mas por outro lado, a questão que tem que ser respondida é por que esses jovens se tornam sectários, por que eles procuram esse tipo de caminho e procurar, porque ninguém é sectário desde o berço, né? E procurar ter políticas de neutralização desse tipo de conduta. O que pode ter motivado que a escolha fosse Paris, sendo que a Rússia vem combatendo diretamente o Estado Islâmico e os Estados Unidos também, querendo derrubar o presidente Bashar al-Assad? Veja bem, na quinta-feira, dia 12, houve um ataque do Estado Islâmico em Beirute contra a população muçulmana xiita de lá, que vitimou 41 pessoas e deixou 180 feridos. Na sexta-feira, quer dizer, no dia seguinte, você tem um ataque contra Paris. E, algumas semanas atrás, houve a explosão do avião russo, que suspeita-se que pode ter sido uma explosão causada por uma bomba colocada dentro do avião. Se isso for verdade, também, isso quer dizer que isso é uma ofensiva e que não é Paris só o alvo. O alvo anterior foi Beirute, né? Então, frequentemente o planejamento se dá
tendo em vista uma série de questões, sendo que uma é onde que nós vamos fazer o ataque que vai chamar mais atenção, né? Então, uma das razões para a escolha de Paris é porque é Paris. Então, eu acho que é isso. Mas não pode, seria um erro nós desvincularmos esses eventos. Muito provavelmente, o evento de quinta e sexta-feira estão vinculados com certeza. O evento do avião russo pode estar. E o futuro imediato, as pessoas têm que ter cautela, porque isso pode não ter acabado. A gente pode esperar uma aproximação maior entre Estados Unidos e Rússia agora? Eu acho que sim. Há uma boa possibilidade disso acontecer, deles organizarem a estratégia, mas uma aproximação russa-americana, eu creio que vai depender, em parte, dos americanos engolirem o governo do Bashar al-Assad, que é aliado da Rússia, e acho que a Rússia não vai transigir nisso. Os atentados podem agravar a situação dos refugiados com o fechamento das fronteiras, como a gente está vendo? Certamente pode. Já há países dizendo que vão desrespeitar os protocolos e não vão aceitar refugiados na Europa. O recrudescimento da guerra na Síria pode agravar a situação da população síria e, portanto, aumentar as ondas de refugiados. Então, eu prevejo que esse inverno agora, que o hemisfério norte está no inverno nesse momento, e o ano de 2016 vai ser um ano difícil para essa população de refugiados. Para fechar, você acha que essa série de atentados vai desviar o assunto ou as discussões da COP21? Eu acho que as coisas vão ser discutidas em paralelo, porque a agenda dessa reunião também é muito importante, né? Nós estamos começando a discutir sobrevivência da espécie. Então eu acho que as duas coisas vão ser discutidas em paralelo.